Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai explorar dois recursos muito interessantes que a gente tem disponível para a gente poder construir as nossas aplicações. Hoje a gente vai discutir melhor sobre REST e GraphQL. A gente vai tentar explorar quais são os benefícios de cada um e a gente vai tentar entender quando que a gente utiliza um ao invés do outro. Então bora lá pro vídeo. Bom, eu deixei o nosso roteiro aqui já carregado para a gente seguir ele, para a gente tentar responder algumas perguntas e a gente continuar explorando os benefícios de cada um. A princípio eu deixei essa imagem aqui, que basicamente representa aí como que cada tecnologia, digamos assim, representa a forma da gente trabalhar. Então a gente tem o REST, né, que a gente constrói nossas aplicações aí, e a gente basicamente, né, trabalha em cima do protocolo HTTP, né? Nesse caso aqui do exemplo, ele está dando um GET aqui no endpoint, né? E ele está obtendo os dados em formato de JSON. Então os dados são estruturados dessa forma. É claro que a gente consegue trafegar outros tipos de dados ali, mas o mais comum é utilizando o JSON. E o GraphQL a gente utiliza o que ele chama de carry, né? Então a gente consegue estipular as carries aqui e a gente consegue obter os dados aí de acordo com o que a gente pedir aqui na carry. Então é basicamente essa a diferença assim bem cru do que é cada um. Então se a gente seguir aqui o nosso cronograma, a gente vai tentar no final responder algumas perguntas, né? Então basicamente a gente vai ver qual é a melhor abordagem que a gente pode utilizar para construir umas aplicações mais modernas. E a gente vai entender também que determinada abordagem aí que a gente utilizar, a gente pode transformar completamente a forma como as nossas aplicações se comunicam. A gente vai tentar entender também alguns casos aí por que desenvolvedores escolhem do jeito errado, né? Porque não entende os benefícios que cada formato aí fornece para a gente. E aqui ficou até um pouco repetido aqui também, mas a gente vai entender as principais diferenças cruciais aí para a gente escolher uma abordagem ao invés da outra e, consequentemente, a gente vai tomar a melhor decisão aí para o nosso projeto. Bom, seguindo adiante aqui, a gente tem que responder o que seria APIs, né? Eu não sei o nível que vocês estão no momento aí, mas é interessante a gente definir esse conceito para a gente poder nivelar aí o conhecimento para a gente poder seguir adiante. Então, quando a gente fala de APIs, a gente tá falando do inglês aí, que é uma Application Programming Interfaces. Então a gente tem uma interface ali de comunicação pode ser entre os nossos sistemas ou entre o cliente e os nossos sistemas. Nesse caso aqui da imagem, eu estou representando aqui como sendo uma pessoa mesmo que faz as requisições aqui para a nossa API, né? Que nossa API tem um processamento ali, né? Que pode obter os dados do banco de dados ou acessar os servidores, outros servidores, enfim. Aqui a gente faz o processamento e a gente envia uma resposta para o cliente. Nesse caso aqui, o cliente pode utilizar, por exemplo, um celular, um computador ou notebook, enfim, tudo que tiver aí acesso à internet, a gente exemplifica aqui, né? A gente entende como sendo um cliente. Então, é basicamente esse o formato aqui, né? Bem cru aí do que seria uma API. Então, basicamente só uma interface ali de comunicação. A princípio, a gente vai falar sobre REST, né? Que basicamente é aí uma forma da gente se comunicar, que vem do inglês aí, que é Representational State Transfer, né? Que é basicamente uma forma que a gente tem aí para transferir dados na rede. E essa transferência a gente pode denominar aí como resources, né? A gente tem recursos, né, que a gente pode consumir, né? E cada um é um identificador único, né? Que a gente faz esses acessos, né? Essas requisições que a gente pode obter dados, a gente pode alterar dados nos nossos servidores. Basicamente, o nosso cliente ele sempre vai atuar em cima do protocolo HTTP. Então, todo cliente HTTP aí, seja, por exemplo, os navegadores, né, eles vão atuar sempre no protocolo HTTP aqui, basicamente, para a gente poder
fazer essas operações em cima do REST, né? Então eu trouxe para vocês aqui que basicamente assim a gente vai atuar com esses verbos aqui, né, que é em cima do protocolo HTTP. Então a gente tem o GET, o POST, o PUT, o DELETE. O GET basicamente é sempre quando a gente quer obter alguma informação aí, a gente vai utilizar o GET para a gente poder pegar algumas informações do servidor, por exemplo, uma lista de clientes, uma lista de endereços, enfim. O POST, né, esses três aqui de baixo já é quando as nossas requisições aí a gente vai fazer algum efeito colateral nos nossos sistemas, né? O POST já é quando a gente vai submeter alguma coisa que realmente vai criar, por exemplo, seja a criação de um usuário, de um endereço, enfim. O PUT já é quando a gente quer alterar essas informações, vamos supor que eu quero alterar algum dado de um usuário, então a gente utilizaria o verbo put, e o delete já é intuitivo, né, quando a gente quer deletar alguma informação ali dos nossos sistemas, então a gente utiliza o verbo delete aí para a gente poder operar. E uma particularidade também interessante aqui do REST é que a gente pode passar parâmetros nas nossas queries. O que seria isso? Seria a gente poder, por exemplo, filtrar alguma informação ou paginar alguma informação. A gente consegue informar, né, para as nossas APIs que a gente quer que ele entenda essas queries aí, e de acordo com essas queries aí, ele vai me retornar ou vai processar alguma coisa que eu queira. Então, é muito comum, né? A gente, por exemplo, interrogação, por exemplo, filter, recebe, por exemplo, Igor, né? A gente vai filtrar um dado, por exemplo, aqui como sendo Igor. Enfim, é basicamente isso que seria dessa forma que a gente trabalha com query strings, né? E uma coisa também do verbo HTTP, do protocolo HTTP, na verdade, é que ele é stateless, ou seja, ele não guarda estado, né? Ele entende toda a requisição ali como sendo requisições independentes. Então, ele não mantém um histórico ali das requisições para a gente poder eventualmente fazer algum proveito dela. Então, ele entende que sempre uma nova requisição ele vai tratar sempre como sendo uma nova requisição. Então, ele não mantém esse estado. Então, ele não guarda o estado. Basicamente, a gente transfere aí na rede aí, né, do protocolo HTTP, dois formatos, né, que são predominantes aí, né, frequentemente vocês vão ver que é o JSON, que é o caso do JSON, que é JavaScript Object Notation, que a gente tem basicamente esse formato, né? Nesse caso aqui, por exemplo, dessa imagem aqui, eu tenho um array, né, que eu estou abrindo aqui, e eu tenho vários objetos ali que eu estou compondo esse array, e aqui eu tenho as informações, como o ID, o name, username, e-mail, endereço, enfim. Isso aqui representa quando a gente quer, por exemplo, obter, né, uma lista de clientes aí, mas a gente quer os dados ali também de forma relacional, ou seja, você tem outros dados ali que vão ser retornados também dentro da informação principal, que nesse caso aqui é as informações do cliente. Então, você tem outras informações ali que vocês vão compor o resultado final. E tem o XML, né, que ele é um pouco até feio, digamos assim, né, mas a gente frequentemente a gente encontra algumas aplicações que utilizam, né. Geralmente são as aplicações aí um pouco mais antigas. Então, a gente tem muito disso de abrir e fechar as tags. Ele lembra muito, né, se vocês pararem para pensar, o HTML, né, onde você tem que abrir as tags e dentro dessas tags que vocês vão informando algumas informações. Nesse caso aqui ele está abrindo, por exemplo, localidade, e aqui ele está botando continente, país, enfim, ele está fazendo várias tags aqui que ele está compondo o resultado final ali do nosso XML. Então, seguindo adiante, a gente tem, como qualquer outra tecnologia, a gente tem alguns problemas, né? No caso do REST, por exemplo, se a gente analisar melhor, a gente vai responder aí um dos porquês de por que o GraphQL foi criado. Então, por exemplo, quando a gente faz um request, a gente obtém os dados inteiros. Então, a gente não especifica, por exemplo, quais dados... nesse caso aqui eu não vou querer que você me envie o endereço, eu vou querer que você só me envie
os dados do cliente. Só que, por exemplo, a gente teria que ter, nesse caso aqui, 2 endpoints, né? Por exemplo, um endpoint de endereço, né? E um endpoint de dados do cliente. Então, a gente consegue separar esses dois dados. Então, a gente faria esses acessos, né, distintos aí para a gente poder compor o resultado final, que é o que eu quis dizer aqui com múltiplos acessos para obter dados relacionados. Mas quando a gente precisa obter todos esses dados, né, os dados inteiros, por exemplo, de usuários, a gente tem um endpoint, por exemplo, a gente vai ter um endpoint ali, usuários, por exemplo, só que esses dados, basicamente, aí, acaba aqui sendo um pouco pesado, né? Então, hoje em dia, é claro que a nossa internet, ela tá muito melhor do que antigamente, mas se a gente olhar um pouco para o passado, quando a gente utilizava o 3G aí, a gente tinha uma certa limitação ali de banda, principalmente aí quando ele não tá no Wi-Fi, né? Então se a gente ter que transferir muitas informações ali, toda hora ali, a gente acaba prejudicando um pouco a experiência do usuário, porque a gente acabaria ali gastando muito da internet dele. Então, tem um certo problema aí, né, que basicamente o GraphQL resolve isso pra gente. Então, né, pegando o gancho aí, em relação ao GraphQL, basicamente o que seria isso, né, que vem do inglês aí, né, que é Graph Query Language, né, que a gente tem uma query, uma linguagem ali de query, né, que a gente faz as nossas requisições. Então, a diferença crucial aqui seria basicamente que a gente tem um único endpoint e, de acordo com o esquema que a gente vai estipular, né, que é basicamente como se fosse um contrato, a gente consegue obter dados completos ali sem a gente ter esse overfetching, né, que eu dei o exemplo, por exemplo, aqui do endereço e do usuário, né. Se a gente quisesse separar, por exemplo, para ficar um pouco mais leve, a gente teria, né, que criar, por exemplo, um endpoint de endereço e um endpoint de usuários, e depois dessas duas operações aí a gente conseguiria, né, exibir as informações. É claro que isso é um exemplo hipotético, né? Não é o caso, né, que a gente costuma ver, mas seria só um caso aí da gente poder exemplificar aí para a gente poder entender melhor. Então a gente tem, por exemplo, a criação de um esquema, né, que é um contrato que a gente faz, e dentro desse esquema a gente tem as queries ali que a gente vai processar, e os resolvers ali, eles vão me retornar as informações que eu preciso. E tem os mutations, que são basicamente sempre quando a gente quer fazer alguma operação que vai sofrer algum efeito colateral, seja ela deletar alguma informação, seja ela criar algum dado ou alterar algum dado, né? Se a gente olhar para o lado do REST, né, por exemplo, se a gente exemplificar, por exemplo, um CRUD, que é basicamente um create, retrieve, update e delete, que é basicamente criar, obter informações, atualizar e deletar informações, comparando aqui com o GraphQL, a gente, por exemplo, tem o C, que seria uma mutation, né, que a gente quer criar alguma informação nos nossos sistemas. O R aqui, que é de retrieve, que é de obter as informações, né, a gente utilizaria queries, e o update aqui, o delete, né, que é basicamente alterar alguma informação e deletar algumas informações, é uma mutation no mundo do GraphQL. Então, seguindo adiante aqui, a gente tem que entender também que, por default aqui no GraphQL, a gente atua em cima do verbo HTTP e POST, né? E como o nosso próprio REST, a gente tem alguns problemas, na verdade, algumas dificuldades ali, né? Talvez uma das principais ali seria em relação a cache, né? No REST, a gente consegue fazer o cache muito mais fácil, porque a gente tem rotas, né, endpoints separados e verbos também. Então, a gente consegue armazenar essas informações em cache muito mais fácil do que a gente trabalhar com GraphQL. Porque a gente tem, por exemplo, um único endpoint. E dentro desse único endpoint, a gente vai poder fazer várias queries diferentes ali. Então, fica um pouco mais complicado a gente, principalmente também para a gente poder invalidar o cache, né?
Então fica um pouco mais difícil. É claro que tem alguns frameworks que facilitam a gente poder trabalhar com essa questão de cache, mas a gente vai precisar ali de mais configurações para obter esse resultado. Como eu disse aqui, o REST ele é muito mais comum do que o GraphQL, né? E a gente pode ter aí uma curva de aprendizado um pouco maior, não, certamente maior ali no GraphQL, porque dependendo de determinadas pessoas aí, a gente pode ter um pouquinho dessa dificuldade aí. Então, basicamente ali, frequentemente a gente utiliza mais o REST quando a gente vai tentar fazer, por exemplo, um simples CRUD, então não tem por que a gente utilizar o GraphQL, a gente não tem por que a gente colocar mais dificuldades nos nossos sistemas aí, a gente pode simplesmente utilizar um REST ali que vai funcionar perfeitamente. A gente vai criar informação, a gente vai obter informação, a gente vai atualizar a informação e deletar muito tranquilo. Já o GraphQL, a gente tem que ter mais recursos ali para a gente poder justificar o seu uso. Então, quando a gente precisa, por exemplo, de dados mais complexos, a gente é um dos pontos que a gente pode observar. Como eu disse, não é o único ponto, né? A gente tem que analisar várias coisas, inclusive os seus casos de uso, mas quando a gente tem, por exemplo, muitos dados alinhados, né? Por exemplo, um dentro do outro, enfim, várias informações ali relacionais, né? Então, a gente algum ponto positivo da gente olhar um pouco para o GraphQL. Quando a gente tem, por exemplo, muitas necessidades ali da gente fazer várias requests ali para compor a informação em tela, a gente pode olhar aí para essa tecnologia aí com outros olhos também. E eu trouxe um exemplo, por exemplo, de dados financeiros, né? Que você tem, por exemplo, vamos supor que você tem um dashboard ali e você quer compor várias informações ali, como transações, portfólio de investimento, saldo, enfim, várias informações, né? Você teria que fazer várias requisições ali na rede para você compor esse resultado final, né? Então, se a gente tivesse ali no passado ali com uma 3G muito ruim, a gente teria que fazer todas essas requisições ali e compor o resultado final, né? Agora, se a gente olhasse para essa tecnologia que é o GraphQL, a gente teria um único endpoint que a gente iria dizer para esse endpoint as informações que eu vou querer de uma vez só. Um outro detalhe aqui, que inclusive eu coloquei até aqui embaixo, talvez seria mais interessante a gente já ter discutido, mas é que essa tecnologia ela surgiu dentro da Meta, né? Que antigamente, né, era só Facebook, né? Porque pensa bem, né? Você tem, por exemplo, o perfil do usuário ali, que você tem a foto, você tem as informações, né, os metadados dele, de nome, endereço, biografia, amigos, enfim, você tem várias informações ali. Então é um tipo de caso, né, que eles optaram, né, por utilizar essa tecnologia. Tanto é que essa tecnologia surgiu dentro do Facebook. Não sei se é exclusivamente para esse tipo de problema, mas com certeza resolve esse tipo de problema muito bem. E o interessante também é que a gente pode fazer a combinação dos dois perfeitamente. Se você tiver uma API, por exemplo, que já está utilizando o REST, aí você pode, né, eventualmente aí com o passar do tempo, você pode embutir, né, o GraphQL ali e a gente pode tentar fazer a combinação dos dois ou até um certo ponto aí a gente eliminar uma abordagem aí e utilizar somente uma. Então, reforçando, depende muito do trade-offs de vocês, depende muito dos casos de uso de vocês aí, para a gente poder tentar chegar ao resultado final. Como eu disse, não existe uma tecnologia que é a bala de prata, né, que resolve todos os problemas, né? É a frase clássica aí, né, de engenharia de software, não existe bala de prata. Então, eu preparei para vocês aqui também uma aplicação que a gente pode analisar melhor. A gente pode, por exemplo, observar que eu vou começar aqui em relação ao REST, mas eu deixei, por exemplo, uma aplicação aqui já criada nesses dois formatos, né? Tanto utilizando o REST como o GraphQL. Então, por exemplo, a princípio o REST, eu deixei uma aplicação aqui que eu estou utilizando o Express, basicamente, e aqui eu deixei alguns produtos em memória mesmo, né? Só para a gente poder exemplificar. Você tem vários produtos aqui que eu deixei como dados fake aí, e eu estou criando as rotas com os verbos
que a gente viu no documento, né? Você tem o verbo get, o post, o put e o delete, né? O get é que eu quero pegar todos os produtos, eu posso filtrar também como um único produto aí, passando o ID, eu posso criar um produto, eu posso alterar um produto, né, de acordo com o ID que eu vou receber aqui, e eu posso deletar também um produto aqui, né, com app.delete, passando o ID aqui, eu consigo obter o índice do produto aí, eu consigo eliminar ele. Aí eu vou, em cada um aqui, eu vou retornando os status codes, né, e nesse caso aqui, por exemplo, se caso não achar, é 404, nesse caso aqui, se eu criar um dado é 201, enfim. E aqui eu já deixo a nossa aplicação rodando aí na porta que eu defini aqui em cima, que é a porta 3000. Então, se a gente mandar o nosso código ser executado aqui, eu vou dar um node index, na verdade eu vou entrar dentro da pasta REST, e aqui eu vou dar um node index.js, e a nossa aplicação agora ela está rodando aí na nossa porta 3000. Para a gente poder fazer algumas operações, eu vou, nesse caso aqui, utilizar o Postman. Eu vou não salvar aqui, eu vou mandar abrir aqui as minhas collections. Eu deixei pré-carregado aqui, que a gente tem o REST e o GraphQL. Então, no REST aqui eu tenho, por exemplo, essa primeira rota aqui, que é Products. Então, se eu fizer uma requisição na porta 3000 aqui do meu localhost, mandar executar, e eu vou obter todos aqueles produtos que eu pré-cadastrei para a gente poder fazer alguns experimentos. Então, eu consigo obter um produto em específico aqui, passando o ID dele aqui, né, que é um endpoint único. Se eu mandar executar, aqui eu obtenho o produto, eu consigo alterar o produto passando as informações. Na verdade, criar um produto, né? Eu consigo passar aqui as informações que eu quero desse produto. Se eu mandar executar aqui, ele vai criar esse laptop. E se eu mandar retornar aqui, né? Eu tenho 4 e agora mandar executar, agora ele vai me retornar 5. Eu consigo, né, fazer as alterações aqui também, passando as informações que eu quero que sejam alteradas aqui dentro da rota de alteração. E da mesma forma, se eu quiser deletar uma informação, eu só altero o verbo aqui e passo, né, um endpoint que vai ser responsável por poder fazer esse procedimento. Agora, olhando para o nosso exemplo aqui com o GraphQL, eu vou alterar aqui para o nosso código, eu vou parar a nossa API aqui, vou sair e vou entrar dentro da pasta que a gente vai utilizar agora. Então, tem o index aqui dela também. Então, aqui já é um pouco mais diferente, né? Nesse caso aqui, eu estou utilizando o Apollo Server, que eu vou utilizar para poder fornecer esse recurso do GraphQL para a gente, né? Esse servidor. Então, aqui, como o outro lá, eu tenho os produtos aqui já que estão pré-cadastrados aqui em memória mesmo. E aqui eu criei os esquemas, né, que são os contratos. Então eu tenho aqui o type product, que é esse contrato aqui do produto, tem as carries que eu vou utilizar para obter os produtos daqui de cima, e tem as mutations que eu vou utilizar para fazer os efeitos colaterais aí no nosso sistema, né, que é, por exemplo, cadastrar um produto, alterar um produto e deletar o produto. E dentro desse resolvers aqui, ó, eu vou especificar as carries que eu vou trabalhar e as mutations que eu vou trabalhar. Então, eu tenho, por exemplo, na carry obter todos os produtos, obter um produto pelo ID dele, e nas mutations eu tenho já, né, eu obtenho as informações aqui que eu vou receber, e aqui eu vou cadastrando, por exemplo, um novo produto. Aqui também eu obtenho as informações aqui e eu vou alterar as informações ali de acordo com o ID que eu receber aqui. E o delete também, eu vou só pegar o ID aqui e eu vou fazer, por exemplo, a operação aí de encontrar o index dele
e eu vou fazer o slice aqui para eu poder remover essa informação em memória. E aqui basicamente eu faço uma instância aqui do Apollo Server, né? Esse Apollo é, acho que o mais comum, né? O mais utilizado. É claro que tem outras abordagens que a gente pode utilizar, mas nesse caso aqui eu estou utilizando o Apollo. E aqui a gente está fazendo a instância do Apollo Server e eu estou passando para eles as minhas definições aí de contratos, né, digamos assim, e os meus resolvers. E aqui eu vou utilizar esse método start standalone server para obter, né, essa minha URL, que eu vou simplesmente só dar um console log ali para falar qual porta, né, qual URL o meu servidor está rodando. Então, se eu abrir o nosso terminal para a gente poder fazer uns testes, eu vou dar um node index.js, a gente tem o nosso servidor aí utilizando o Apollo Server, utilizando a porta 4000, e se a gente alterar aqui para utilizar agora, eu vou fechar essas abas aqui, vou utilizar agora essa collection aqui, simplesmente eu tenho um único endpoint aqui, que é localhost na porta 4000, e aqui o interessante aqui do Postman é que a gente consegue fazer as carries aqui, ó, que aí de acordo com o que a gente escolhe aqui, ele vai montando as nossas carries aqui desse lado. Então, por exemplo, eu vou utilizar a carry de products aqui, ele já vai me dar todas as informações que eu tenho que passar. Por exemplo, aqui eu estou querendo pegar todas essas informações aqui. Então, se eu der uma carry aqui, eu vou obter todas aquelas informações que eu especifiquei aqui. Se aqui eu quiser, por exemplo, só o name, eu posso apagar aqui também, mas eu posso vir aqui direto, posso apagar aqui, então ele automaticamente vai tirar daqui. Então, se eu mandar fazer uma carry, agora eu só tenho só os names aí dos produtos. Então, a gente consegue fazer essas operações muito mais fácil, né, do que a gente, por exemplo, se a gente passasse isso, por exemplo, via carry string, por exemplo, a gente teria vários ifs ali, provavelmente, para a gente poder chegar a esse mesmo resultado. Então, eu vou desmarcar esse daqui, e se eu quiser, por exemplo, obter, né, um produto ali pelo ID, eu vou ter que informar qual ID, por exemplo, ID 1 aqui, ele já vai especificar aqui para a gente, né, essa linguagem que o GraphQL aceita, né, então eu estou passando o ID e eu estou querendo que ele me retorne todas essas informações aqui. Se eu mandar executar, as informações vão vindo, mas se eu quiser, por exemplo, só o preço, eu posso tirar as outras informações, vai ficar enxuto aqui, né, só o preço, mandar executar, e ele só vai me retornar o preço. Agora, se a gente trabalhar com as mutations, a gente pode vir aqui, por exemplo, adicionar um novo produto, né? A gente vai ter que passar isso para ele, por exemplo, uma mutation. Eu vou querer que a mutation, por exemplo, add product seja executada, então eu vou passar essas informações aqui, né, que vão ser criadas no nosso sistema. Então, eu posso, por exemplo, passar, por exemplo, um produto lápis. Na verdade, eu vou colocar, por exemplo, caneta. Não lembro se tem caneta aqui, mas eu vou colocar caneta 2 aqui. O preço, vou botar, por exemplo, 2,10, né? Nesse caso aqui, eu vou botar, por exemplo, 10. Isso daqui já é as informações que eu vou querer que sejam retornadas. Se eu fazer uma carry aqui, ele já vai criar, já vai gerar um ID automático aqui, né? Porque eu utilizei o ID aqui na versão 4 para poder ser gerado. Então, a informação vai ser retornada para mim dessa forma. Então, mas eu posso, né, remover essas informações aqui, se eu quiser, por exemplo, que me retorne, por exemplo, só o ID, enfim. É a mesma coisa das outras operações lá de carry. Então, a gente tem o update também, né, que a gente vai passar as informações aqui de acordo com o ID. E a gente tem também a questão do delete, né, que a gente simplesmente passa um ID ali e ele vai deletar ali as informações. Então, galera, é basicamente isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, né? Foi basicamente um código aqui já criado, né, para a gente tentar explorar como que fica um pouco a diferença, né,
dessas duas abordagens aí, né? A gente viu um pouco aí dos benefícios aí de cada uma, né? Eu espero aí numa próxima oportunidade a gente tentar fazer, né? A gente tentar criar uma aplicação ali, de repente utilizando o GraphQL, né? Que é uma tecnologia que ainda não tem a maturidade que o REST tem. Então, eventualmente, aí numa próxima oportunidade, a gente pode construir uma aplicação inteira com ela, inclusive nosso front-end aí, né, consumindo essas informações aí. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir aqui embaixo, porque vai ajudar muito o canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana eu vou trazer informações que eu considero muito importantes para você se tornar o melhor desenvolvedor de software. Então ficamos assim, até a próxima!